Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sandra Bertotti aqui, do Treino Estratégico, e hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas tóxicas. Se você é empreendedor ou executivo e trabalha para uma empresa e sente que às vezes existem pessoas tóxicas perto de você e você não sabe como lidar com elas, esse vídeo é para você. Fica até o final para que a gente possa ver algumas formas de se blindar e lidar melhor com isso. Existem pessoas tóxicas, pessoas que são um pouco vampiras, né? Que acabam sugando energia alheia. E essas pessoas acabam fazendo muito mal, porque elas acabam, de certa forma, conseguindo bloquear você, bloquear as suas atividades de uma forma tão sutil que nem sempre você consegue perceber. Quando a gente olha na Bíblia, existem várias passagens que falam que Deus vem e nos livra do laço do passarinheiro. Então, o que é bem o laço do passarinheiro? Imagina que o passarinho está ali, comendo algumas coisinhas, e tem um laço, uma prisão, uma armadilha para ele. E aí ele, sem perceber, sutilmente, ele vai lá e é laçado. E aí ele não consegue mais se mover, não consegue mais voar. Ele fica ali naquele contexto, naquela região, naquela situação, e não consegue mais sair dali. Aparentemente, os laços, as travas, as prisões emocionais, os relacionamentos tóxicos que nós temos, eles são sutis. Se você não parar e observar comportamentos, não só palavras, mas principalmente comportamentos, ciclos, o que está à sua volta, a tendência é que a gente não perceba que é um laço. E aquilo começa a fazer mal, e quando você menos esperar, você já está aprisionado. Então, o laço do passarinheiro, ou um relacionamento tóxico, ou aquilo que nos aprisiona, ele geralmente acontece quando é algo sutil, aparentemente bom, mas no fundo ele suga mais do que entrega e ele desequilibra o teu sistema. Então, o primeiro ponto para que a gente possa compreender melhor é saber que ele existe, observar, perceber ao seu redor quais são os laços, quais são as pessoas que você percebe que são tóxicas, que fazem mal para você. Ou é um vínculo emocional forte, alguém que você ama, alguém que é da família, ou um vínculo por questão de poder, de hierarquia, uma autoridade ou um chefe, um líder na empresa em que você está, o dono da empresa, ou enfim, pessoas que têm um poder sobre você porque existe um vínculo, existe um porquê. Então, uma das formas da gente começar ali a se desvincular é compreender qual é o laço que você está, para ver se você está no laço do passarinheiro ou se você, de repente, já está prestes a cair num laço. A Bíblia fala que Deus vem e nos livra do laço do passarinheiro. Então, Deus é que vem e nos resgata, nos orienta, nos mostra, traz, né, pelo Espírito Santo que fala conosco. Ele mostra ali, sutilmente, alguns pontos para que a gente possa ter outras atitudes, para que Ele nos liberte, né? Porque Deus, Ele fala, só que também existe um ponto de ação que é responsabilidade nossa. Então, Ele dá essa liberdade para que você possa agir todos os dias, obedecendo a Ele, ouvindo a voz dEle, ou agindo por conta própria e acabando sofrendo ali alguns danos por conta disso. Então, um ponto principal, né, é você observar aí quais são os laços, saber que eles existem. Porque existem pessoas que são mais sensíveis, são hipersensíveis, têm uma sensibilidade maior e conseguem observar mais, conseguem sentir mais a energia de pessoas que não são tão boas assim, que falam uma coisa, mas na prática demonstram outra coisa, né? E existem pessoas que não sentem nada, então tem gente que não tem sensibilidade muito forte, elas não percebem tanto o mal. E o pior mal não é aquele mal declarado, porque o mal declarado, apesar de ser mal, você percebe com mais facilidade. O pior mal é aquele que parece o bem. Tanto que a gente vê um texto na Bíblia que fala, né? Se a luz que há em ti forem trevas, grandes trevas serão. Ou seja, se você tiver trevas no coração, mas parecer a luz, vai ser tão prejudicial, porque as pessoas não vão esperar isso de você, não vão esperar o mal. Então, esse é um ponto fundamental para que você observe o mal à sua volta. Observe o que você
entrega para as pessoas, qual a intenção disso, o que as pessoas entregam para você, qual a intenção disso. Até porque a boca fala principalmente do que está cheio o coração. Observe o que as pessoas falam ao seu redor. Então esse ponto é fundamental para que você observe a energia das pessoas, o que elas transmitem, o que elas doam para você e principalmente bloqueie aquilo que você não quer receber. Então, uma das formas da gente começar a se blindar, além de entender, né? O primeiro ponto foi entender quais são os laços para você observar mais e perceber que eles existem. O segundo ponto é se blinda, né? Ou seja, cria um limite. Qual é o limite máximo? A partir daqui as pessoas não podem vir. Se eu não criar um limite, né, ao meu redor, do meu individualismo, de quem eu sou como pessoa, e fazer com que esse limite não seja ultrapassado pelas pessoas, eu vou me colocar em risco. Então é fundamental você compreender, aqui é o meu limite. As pessoas não passam daqui, porque se elas passarem, elas vão me prejudicar. Então existe um individualismo que deve ser preservado em cada um de nós. E quando a gente não compreende isso, a gente se coloca em risco, né? Porque a Bíblia fala que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, toda a tua alma, entendimento, todo o teu conhecimento, todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é amar o outro como você se ama. Então você tem que se amar na mesma proporção que você ama o outro. Você não pode amar o outro mais do que você se ama, senão vai estar em desequilíbrio, você também não está em obediência, né? Então o equilíbrio é eu me amo e eu amo o outro na mesma intensidade. Mas se eu me amo, eu vou me preservar, não vou me colocar em risco. Até porque eu compartilhar com o outro, eu divido, né? Eu não tiro tudo que eu tenho e entrego para o outro. Então eu tenho que entender essa divisão, porque senão eu estou em desequilíbrio. E às vezes eu dou muito aquilo que eu acho que eu quero dar, que não é o que o outro precisa, e cobro do outro, né, a entrega como uma obrigação. Então, desequilibra o meu sistema e desequilibra o sistema das pessoas que estão ao meu redor. Então, é fundamental compreender qual é o meu sistema e como eu vou equilibrar isso. Você precisa se amar a ponto de compreender o seu sistema, equilibrar suas emoções, compreender quem você é como ser humano e ajudar o outro na mesma proporção. Então, é uma divisão, é equilíbrio. Eu preciso compreender os meus limites para saber até onde eu posso ajudar o outro ou não. Isso é fundamental. Isso é se autoconhecer. Isso é compreender e formar uma blindagem para que você não possa se permitir estar tão vulnerável a ponto de qualquer pessoa chegar e ultrapassar o seu limite. Então, esse segundo ponto é fundamental para que a gente possa compreender. Olha, até aqui você pode vir, daqui para cá, se você passar, você vai me prejudicar. E como que eu posso definir isso? Sempre que alguém chegar perto de você, pedir alguma coisa, às vezes a dificuldade de falar não, porque é a pessoa, porque eu acostumei a sempre fazer pelos outros, mais do que a mim mesma, então aí eu priorizo todo mundo e o que é meu eu deixo para depois. Enfim, existem várias situações que nos levam a ter dificuldade de falar não. Mas se você não aprender a falar não quando for necessário, você também não está sendo justo. Você também não está sendo justa, porque a justiça é equilíbrio, é o que é justo. Bom para você, bom para mim. Isso é justiça, né? A gente às vezes não para refletir com mais profundidade esses pontos e é importantíssimo. Eu tenho que me blindar porque eu tenho que saber. Se eu ultrapassar meu limite, eu vou me colocar em risco. Eu vou me doar demais, eu vou me sentir sugada, eu vou estar com um desgaste muito grande, eu não vou conseguir ter saúde suficiente para ajudar o outro. Então, é o mesmo como dizem, né, o abraço dos afogados. Ou seja, se você pula na água, não coloca o salva-vidas em você para salvar o outro vem e te afunda porque ele quer ser salvo, não é por maldade, é porque ele vê em você alguém que vai ajudar ele a ser salvo. Então, você precisa se cuidar, pôr o salva-vidas em você primeiro, pular na água para ajudar o outro. Então, isso é amar a você e ao outro, né? A gente não pode estar em desequilíbrio, porque às vezes tem gente que se ama mais do que o outro, e aí entra no ponto de egoísmo, de avareza, de isso tudo para mim, nada para o outro,
E existem pessoas que são ao contrário, que se amam pouco e amam muito ao outro. Fazem tudo pelos outros, entregam tudo pelos outros, não têm o seu cuidado pessoal, o seu cuidado necessário, individual, que todo mundo tem que ter, que nós temos que ter, também está em desequilíbrio. Então, pergunta que eu te faço agora, qual é o equilíbrio? O que você poderia fazer agora para ajustar essa balança? Terceiro ponto importante para que a gente possa levar em conta formas de estarmos blindados aí a energias negativas, a pessoas tóxicas, é a gente conseguir identificar palavras. Então, nem tudo que eu ouço eu preciso reter. Só que se eu não compreender isso, que é um comando que eu tenho que dar para minha mente, o meu inconsciente vai absorver tudo que eu ouvi. Então, a nossa mente é como se existissem duas pessoas dentro de nós, o lado racional e emocional. O racional é o que eu estou fazendo agora. Estou raciocinando, estou pensando o que é o melhor a se fazer, qual é o funcionamento da nossa mente. E o lado emocional é o lado que é intuitivo, onde tem os sonhos, é onde você absorve tudo, sabe, sem consciência. É como se fosse uma esponjinha que absorve tudo. É onde você absorve regras e costumes, práticas do meio em que você está. Se você não parar para prestar atenção em quais regras, quais falas você está absorvendo, você vai absorver tudo. Coisas que fazem bem e coisas que fazem mal. Porque o inconsciente não importa o que é certo ou errado. Para o inconsciente importa o que é regra. Sabe quando você, às vezes, vive situações novas e você age de uma forma que você pensa, nossa, eu nunca imaginei que eu agiria assim? Nem sempre é porque você acredita nisso ou você é assim, mas porque às vezes você ouviu tanto inconscientemente pessoas nessas situações agirem de tal forma que você acaba se condicionando ao meio. É por isso que a gente tem os neurônios espelho. Quando a gente tem contato com pessoas, parte dos nossos neurônios, a gente consegue intuitivamente absorver o comportamento, o jeito da pessoa, porque é meio que aprender por semelhança, por imitação. É como uma criança, né? A criança imita os pais porque ela está aprendendo a ser igual, aprendendo, ela observa, ela faz igual. Então, isso começa a fazer parte da gente. Então, por isso que é importantíssimo quem eu tenho contato. Quanto mais eu tenho contato com pessoas, as pessoas que eu mais convivo, eu vou ficar mais parecida, ter uma semelhança maior, porque eu vou absorver esses conceitos. Mas, voltando um pouquinho na compreensão de crenças limitantes, eu não posso controlar o que eu ouço das pessoas, né? As pessoas falam o que elas querem e cada um fala conforme a sua visão e o seu julgamento. Então, as pessoas, quando elas olham para as outras, a gente como ser humano olha um para o outro, julga com a sua cabeça, né? A gente julga com a nossa cabeça, com as nossas leis, com as nossas crenças e a gente não está compreendendo o contexto do outro. Então, a chance de errar é quase 100%, porque o outro tem um contexto diferente, tem outras regras, tem outra forma de viver, outro entendimento, outro esclarecimento. Por isso que a gente compreende, né, quando a Bíblia fala que Deus nos cobra pelo nosso entendimento, o entender as coisas é fundamental, porque não dá pra gente cobrar de uma pessoa uma coisa que ela não entendeu da mesma forma que eu cobro de alguém que entendeu aquilo. É uma mistura, né? Cada um tem os seus conceitos, os seus ciclos, a sua vida, a sua forma de conduzir a vida e viver de uma forma diferente. Então é fundamental a gente compreender, principalmente, quem eu sou, qual que é o meu jeito, né? As minhas vulnerabilidades em relação ao outro, para que eu possa me blindar. Então a forma aí de estar menos vulnerável, talvez, seja, eu não posso controlar o que eu ouço, mas eu posso controlar o que eu faço com essa informação. Se eu absorvo ou se eu desconsidero. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que fala: nem tudo que você ouve você põe em prática, porque senão até os teus servos te amaldiçoariam. E esse texto fala o seguinte: você não pode acreditar em tudo, porque senão ninguém vai dar credibilidade a nada, nem as pessoas que são subordinadas a você, né? A gente vê aí no contexto de liderança pessoal, enfim, em geral, porque na Bíblia a gente vê um texto que fala: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é regida pelos seus pensamentos. Então, você pode se blindar de pessoas negativas simplesmente anulando o que elas falam, porque elas falam que elas acreditam ou elas falam para atacar você.
E aí você não tem como controlar a boca delas, mas você controla os seus ouvidos. Então, o que você escutar, você pode mentalmente, né, em pensamento, falar: não, eu cancelo isso, eu não aceito, eu não concordo com isso, eu cancelo isso, eu não aceito isso, eu não concordo com essa informação, essa crença da pessoa e não é minha. Então, é uma forma de você sinalizar para o seu inconsciente que você não quer acreditar naquilo, que aquilo não faz sentido para você. Então, essa é uma outra forma importante de blindagem. Um outro ponto importante também é a gente conhecer a nossa vulnerabilidade. Então, o que faz com que a gente se torne mais vulnerável para aceitar essas informações negativas? É a forma de amar, é o vínculo, é um hábito que de repente eu aprendi a não falar não tão facilmente. Qual é o condicionamento que eu tenho hoje que acaba fazendo com que eu não me permita amar o suficiente e acabe aceitando o que vier? Então, quando a gente vê, né, a autoestima está muito ligada, a segurança, a autoestima está muito ligada com a questão de aprender a falar não. Então, eu preciso falar não se for me colocar em risco, porque senão eu vou estar vulnerável. Eu vou ajudar a pessoa porque ela quer, não porque eu posso ajudar. Então, eu vou além dos meus limites. Então, eu me coloco em risco e acabo me prejudicando. Então, um ponto fundamental, o que me deixa vulnerável? Eu estou vulnerável quando eu estou com fome, quando eu estou com sono, quando eu estou muito cansado, aí não penso direito, qualquer pessoa que fale alguma coisa, já não consigo falar não. Tente conhecer quem é você. É o amor que eu tenho pela pessoa, é o vínculo, é a sensação de me sentir culpado. Pessoas tóxicas, elas têm a tendência de fazer um favor para você que parece que é um sacrifício que ela está fazendo, né? E você nem quer aquilo, mas você aceita porque é um favor da pessoa e parece que ela está se esforçando para te dar aquilo, né? Que daí você fica sem jeito e a cobrança que ela faz dá a impressão que você se vê em dívida. Então você se sente culpado, né? Não é seu, culpa é algo que as pessoas colocam em você para você se sentir mal sobre algo que é responsabilidade delas. Quando a gente erra e tem arrependimento, eu sinto remorso, eu me arrependo de agir assim, aí é meu. Quando eu sinto culpa, é porque alguém colocou isso em mim, é alguém que jogou uma responsabilidade da pessoa em você para você estar no laço do passarinheiro dela. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto de laços. Relacionamentos que são mais tóxicos, eles não são um vínculo saudável de amor intencional, amor condicional, genuíno. Eles são laços de prisões por responsabilidade, por vínculo, porque tem que estar ali e acaba ficando um pouco mais pesado quando a gente pensa sobre isso. Então, qual que é o ponto fundamental? Além da gente aí compreender os laços, compreender nossa vulnerabilidade, definir limites, ouvir, entender o que eu estou ouvindo, bloquear ou falar não concordo, não aceito isso. Outro ponto também é a gente identificar o que eu falo. A língua tem poder de você matar ou salvar alguém. A Bíblia fala sobre isso. O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que bem a utiliza, come dos seus frutos. Então, o que você fala tem muito poder na vida do outro. Se você fala algo que vai prejudicar alguém, às vezes é uma frase, uma palavra, aquilo perdura pela vida da pessoa. E às vezes uma frase de incapacitante, né, uma frase ruim, uma frase negativa, você destruiu a autoestima da pessoa. E quando a gente fala, é uma palavra, a pessoa é muito sensível, que mimimi. A gente pensa assim, o outro é sensível. Cara, a dor do outro, ela dói, ela é uma dor. Você tem suas dores, né? Cada um de nós tem nossas dores em coisas diferentes. Então, nunca julgue a dor do outro pelo seu termômetro, né? O que é muito sensível para o outro pode não ser para você, mas o que é muito, muito sensível para você pode não ser para o outro. Então, quanto mais amor você tem, menos você julga, né? Menos você julga, mais você acolhe. E julgar não quer dizer aceitar, quer dizer que eu não vou supor algo que eu não tenho certeza, é diferente. Então, é importante compreender essas pequenas diferenças no dia a dia para que você possa cuidar mais da fala, do que você fala. Tanto para a sua vida, declarando o que você é, o que você acredita, quanto para as pessoas que estão te ouvindo. Um exemplo disso são frases, crenças limitantes.
Se eu tenho uma fragilidade maior de lidar com pessoas tóxicas, e eu falo, e a pessoa sempre me fez mal, essa pessoa me faz muito mal. Eu assumo, eu declaro, eu assumo que a pessoa sempre me faz mal, ou seja, ela sempre tem o poder de me fazer mal. Então, sempre que eu olhar para ela, ela vai me fazer mal, mesmo estou declarando isso. Então, é importante compreender. Se você solta frases assim, sempre sofro muito com chefes. Então, assim, vamos remodelar essa crença para que você consiga mudar, né? Mudar o comando para o seu inconsciente. Porque se a sua mente inconsciente entende, você fala constantemente que aquilo te faz mal, ela vai achar que é normal, que pode fazer mal mesmo, porque já é uma regra. Você mesma já falou sobre isso, você mesmo já falou sobre isso. Então, ponto fundamental, para remodelar uma crença, para cuidar do que eu falo, ao invés de falar, aquilo sempre me faz mal, não, aquilo me fazia mal, aquilo já me fez muito mal, agora não mais. Aquilo, a pessoa sempre me fazia mal, não, a pessoa já me fez muito mal, no passado, agora não mais. Isso, o que muda na nossa mente? Se eu confirmo, se eu começo a declarar, falar em voz alta isso, eu escuto, nossa mente inconsciente escuta o que o racional está falando. Tem um lado racional e emocional. Racional, eu estou raciocinando tudo o que eu falo, trazendo para ter mais consciência do que eu estou vivendo. Emocional são regras, costumes, sonhos, intuição, emoções, sentimentos que eu tenho ali, né, percepções, que ela só obedece regras, não importa se é certo ou errado, importa se é regra. Então ela vai fazer de tudo para manter você nas regras que você tem. E essas regras muitas vezes são inconscientes. Então, quando eu ouço alguém falar alguma coisa e retenho aquilo sem prestar atenção, fica armazenado no inconsciente. Então, às vezes eu não concordo com aquilo, mas aquilo ficou ali guardadinho sem eu perceber. E quando eu passo a viver uma situação diferente, eu começo a, de repente, soltar frases que eu nem mesmo acreditava, nem mesmo concordo, porque eu só absorvi aquilo. E quando eu absorvi, eu não prestei atenção a ponto de falar, não, eu não quero essa crença para mim. Eu simplesmente absorvi. Então, uma forma de você remodelar essa frase, frases que deixam você mais vulnerável. Não, aquilo me fez mal um dia, aquilo não me faz mais mal como antigamente. Não, aquela pessoa já me fez mal, ponto, agora não mais. Ou seja, agora meu inconsciente sabe que eu tenho que ter todas as ferramentas para me blindar da pessoa. Agora eu não vou mais estar tão vulnerável, não vou mais estar vulnerável para isso. É uma forma de, quando alguma agressão verbal vier em sua direção, alguém lançar uma seta, alguém fizer alguma coisa que vá te prejudicar, você já bloqueia, você já não aceita. Claro que a gente sabe que existem aí influências espirituais, né? A nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra principados, potestades do lado espiritual. O nome de Jesus Cristo tem muito poder. Essas coisas não vão me afetar em nome de Jesus Cristo, que é um nome que tem muito poder no mundo espiritual, porque é o nosso Senhor e Salvador, né? O Espírito Santo vai nos orientando. A Bíblia também fala, finalmente, irmãos, tudo o que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, cuidado com o que você fala, porque quando você fala, você dá uma legalidade para que isso aconteça, espiritualmente falando, e para que o teu inconsciente também tenha reações e pensamentos, ações, né, voltadas como consequência dos pensamentos que você tem. Então, em Provérbios também fala que cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é regida pelos seus pensamentos. Então, a gente vê várias orientações na Bíblia de como Deus nos mostra, como Deus quer que a gente cuide da nossa boca, do que a gente fala, do que a gente declara na vida do outro, e também não retenha tudo que você ouve. Nem toda palavra que você ouve você precisa reter, porque se você fizer isso, até os teus servos te amaldiçoarão, ou seja, ninguém que vai estar perto de você, mesmo seus liderados, você não vai ganhar mais confiança ou autonomia, você já vai cair em descrédito. Então é importante compreender, nem tudo que a gente ouve a gente precisa reter. Sempre é um filtro, escute tudo, o que faz sentido você retém, o que não faz, obrigado, mas não faz sentido nesse momento, dispensa. Pronto, simples assim. Qual que é o ciclo que eu estou vivendo? Será que tem algum ciclo que não faz mais sentido? Será que eu realmente ajudo o outro quando eu faço algo por ele, para agradar ele, para entrar no ciclo dele me anulando?
Ou será que de repente eu posso ajudar de uma outra forma, que seja saudável para ele e para mim? É importante você pensar um pouco, refletir sobre seus contextos e o que você tem vivido. Que às vezes a gente tem aí laços à nossa volta de pessoas que nos fazem mal, de situações, de ciclos que vão acabar nos levando a situações difíceis. É importante pensar, lembrar também do texto, orar e vigiar sem cessar, ou seja, esteja em alerta. Tudo o que aconteça ao seu redor, observe e perceba se existe um laço, se você está realmente disposto ou disposta a entrar nesse laço. Cada contato, cada círculo que a gente tenha com pessoa, cada relacionamento é um vínculo que você vai se ligar até um certo ponto com a outra pessoa. Então, seja em amizade, relacionamentos, relacionamento familiar, conjugal, as pessoas que você tem vínculo no trabalho, tudo depende um pouco do limite, o que você permite, como você se posiciona para aquilo, para que as pessoas comecem a compreender, né, até onde elas podem ir com você. E mais do que isso, para que a gente possa finalizar aqui as dicas de como se blindar, pensa no amor. Às vezes a gente faz coisas pelo outro por amor, né? E talvez um dos pontos de questionamento que você possa ter tido até agora é: não, mas é que eu convivo com pessoas assim, o vínculo é muito forte, amo as pessoas. Mas o que é o amor genuíno? O amor genuíno é aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não há de ciúmes, não se ensoberbece. É algo genuíno, né? Algo que você sente sem nada em troca. Você ama porque você ama, você não espera nada em troca. Esse é o amor genuíno. E além do amor, a gente tem aí o sentimento de posse e a paixão. Paixão é aquela coisa louca, desenfreada, que você não pensa, que é intensa e você quer estar ali, te aprisiona, mas dificilmente tem um cuidado real com o outro. E a gente tem também o sentimento de posse, que é quando você quer que o outro faça aquilo que você quer nos seus moldes. Eu só vou ter um contato porque eu estou te ensinando algo. Se você não quiser aprender aquilo naquele contexto, eu não quero mais falar com você. Eu vou ter um relacionamento com você porque você me faz sentir bem de tal forma, porque se você não for assim, eu não quero ter esse contato. Eu tenho esse vínculo porque eu sou assim, você ou se acondiciona ao meu meio ou você não pertence à minha família, ao vínculo, à empresa, à equipe. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, e agora a gente vai entrar um pouquinho no lado do ego, líderes de grandes empresas, questão familiar, questão geral de relacionamento de pessoas, a gente tem o risco de ser um pouco egoísta, de ter um sentimento de posse, que seja as coisas do meu jeito, porque senão não quero aquela pessoa diferente da minha equipe, eu não quero aquele colaborador que pensa diferente de mim porque ele está me confrontando. Então é uma forma um pouco perigosa de conduzir as coisas. Não porque aparentemente você não tenha o poder nas mãos, mas porque você está perdendo muitas oportunidades de crescer, de aprender, de compartilhar, de ser mais justo, de treinar pessoas à sua volta. E isso é um pouco oposto, né? O orgulho ele é um pouco oposto da humildade. Então, humildade é o líder, o orgulho é o chefe. Humildade é o cara que vai lá e inspira a equipe, que faz as coisas acontecerem, que não tem julgamento com os outros, que acolhe todo mundo, que não tem discriminação nenhuma com ninguém da equipe, acolhe cada um a sua linguagem, que compreende o outro, que se doa, que está lá na frente. O chefe é o que impõe, é o que é do meu jeito, acabou, não tem outra opção e a pessoa tem que sofrer até aprender a ser como eu quero. Esse é o chefe. Então, quem deles você tem sido? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para que você possa refletir. E mais do que isso, entre o amor, posse, paixão. O amor, ele é incondicional, você não precisa dar algo para alguém esperando algo em troca. Então, pessoas tóxicas não têm sentimento de amor genuíno, têm o sentimento de posse ou o sentimento de paixão. Pessoas tóxicas, elas querem o melhor para elas, não o melhor para os dois lados. Então, qual é o melhor para os dois lados? O que é bom para os dois? Se você é líder, se você é gestor da área, ou enfim, pensa num contexto pessoal. O que você hoje o que você oferece para as pessoas? Você é uma pessoa que ama incondicionalmente ou você é uma pessoa tóxica, que faz mal? Você está perto de pessoas tóxicas
que não te amam incondicionalmente. Como você se vê nesse contexto? Independente da sua resposta, sempre é possível ajustar, compreender, se ver, aceitar e remodelar. Ser uma pessoa cada vez melhor. O nosso maior desafio é ser melhor a cada dia, né? Cada um de nós. Então, quem você pode ser? Eu posso me blindar, não ter tanto contato com pessoas tóxicas? Posso. Eu posso amar sem me prejudicar? Posso. Definir limites, até que eu posso amar, dar o meu melhor, mas daqui para cá você não passa, daqui para cá você vai me prejudicar. Então defina isso com você, defina o que você realmente quer, quais vínculos você precisa ajustar, quais pontos de contato que você não precisa mais se expor tanto, né? Porque quanto mais a gente se expõe, mais vulnerável você fica. Quanto mais você fala da sua vida para pessoas que não são dignas de confiança, mais elas vão usar aquilo contra você. Então, sabedoria, né, na hora de conversar, se expor, saber com quem você se expõe, saber o que realmente são pontos de limites na sua vida, ok? Então, fica a reflexão, pense um pouquinho mais sobre quem você é e principalmente use o amor, né? O amor, ele é um vínculo perfeito para que você ame a você mesmo, compreenda os seus limites, doe aos outros o que você pode, né? Isso é amar o outro ao que você pode, sem se colocar em risco, porque aí você não vai esperar nada em troca, né? E os vínculos que não são amor verdadeiro, são posse, são orgulho, são paixão, coisas que não trazem benefício. Vale a pena você manter esses vínculos, né? Vale a pena você ir reduzindo cada vez mais. Então fica a reflexão. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui e se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter mais e mais vídeos aqui de reflexão para o desenvolvimento pessoal, levando em conta sempre aí um fundamento cristão e ao mesmo tempo trazer ferramentas de coaching, de desenvolvimento humano em geral, liderança, gestão e sua vida pessoal. Então, Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.